Bom dia. Veja bem, eu queria falar um pouquinho da situação do táxi de Belo Horizonte, especificamente, tá? Esse vídeo seria para interesse dos taxistas de Belo Horizonte. Mas para falar dos taxistas de Belo Horizonte, eu vou abrir um parênteses aqui para poder falar, porque eu vou comparar a situação dos taxistas de Belo Horizonte com a situação dos desabrigados lá da barragem de Mariana. Vou fazer um paralelo aqui. Então eu vou falar um pouquinho lá da barragem de Mariana e depois eu volto aqui no assunto do táxi de Belo Horizonte. Você veja bem como é que são as coisas. E aí, todo o meu argumento é em cima da descrença, tá? Da descrença de um Estado corrupto, tá? Burocratizado, tá? Com interesses diversos que não os interesses dos pequenos, o interesse da população. No caso aí, dos desabrigados da barragem e dos taxistas do outro lado. Então eu vou só fazer um paralelo aqui. Com relação à questão da barragem de Mariana, você veja bem, eu conversei com um australiano da BHP. A BHP, para quem não sabe, é uma empresa australiana sócia da Vale lá naquela mina lá em Mariana. Tá? A Samarco foi uma empresa criada apenas para operacionalizar a mina. Tá? Quem é responsável por tudo são os acionistas, a Samarco e Vale do Rio Doce, que são os dois acionistas lá da mina. Enfim. Aí eu conversei com um engenheiro independente, um engenheiro de mina, tá? Uma pessoa independente, e conversei com a outra pessoa de dentro do problema, que está dentro do problema hoje, gerindo a crise. Bom, então, esse engenheiro de mina, eu perguntei a ele, como é que você explica o acidente de Mariana? Aí ele me deu uma explicação que eu achei, assim, fantástica. Ele virou para mim e disse assim, olha, quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, tá certo? Ela perdeu o DNA da mineração. E adquiriu o DNA financeiro, porque ela foi adquirida por bancos. Então, ela passou a ser uma empresa financeira no ramo de mineração. Então, o financeiro, você sabe, quer dizer, o sistema financeiro é lucro, joga, acumula, e opera, e senta o pau, e vamos ver o que vai dar lá na frente. Resultado, deu no que deu. Então, aí agora, para falar do imbróglio, tá? Porque virou um imbróglio e eu não tô vendo solução lá pro pessoal que está abandonado, sofrendo, tá? Teve um caso aí recente de um suicídio e vários casos de depressão, principalmente de jovens, desse pessoal lá em Mariana. Então, você veja bem a minha descrença. O governo federal, olha bem o imbróglio que virou lá, e aí nós vamos fazer um paralelo cá com o taxista. O que aconteceu? O governo federal entrou na justiça contra os acionistas, tá certo? Contra a Vale e BHP, e exigindo uma indenização de 20 bilhões, ou coisa parecida. Bom, essas empresas procuraram o governo e tentaram falar, olha, vamos fazer um acordo, nós vamos gastar os 20 bi aqui para recuperar o meio ambiente e tal, e ajudar a refazer a vida dessas pessoas. Beleza, aí fecharam o acordo, o governo aceitou, retirou então o processo. Aí o que acontece? O Ministério Público Federal me entra na questão, tá certo? Entra no meio da história e diz assim, não senhor, vocês não podem fazer esse acordo está comprometido lá por alguma razão. E resultado, e essa pendenga está até hoje, ou seja, o Ministério Público Federal não deixou que fizesse acordo entre as partes. E o dinheiro fosse investido e as coisas fossem resolvidas. Porque aquilo ali você tem que juntar a Polícia Federal, Polícia Militar, o IBAMA, seja lá a Receita Federal, todo mundo numa mesa e assina daqui, assina dali, acerta daqui, acerta dali e desentraer o negócio e resolver o problema e ajudar as pessoas que estão lá. É numa situação crítica. Correto? Mas não, a coisa não anda. Aí agora está esse imbróglio lá para resolver ainda com o Ministério Público. Aí tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público Estadual e vira essa confusão. Aí agora eles estavam catalogando, né? A informação que eu tive é que eles estavam catalogando família por família e os pertences. Quem tinha galinha, um porquinho, uma vaca, uma bicicleta, um fusquinha. Então sentava com todo mundo e estava catalogando para poder tentar restituir essas pessoas. Porque o australiano lá me falou que os diretores da BHP estavam sendo pressionados lá pelo governo australiano. Porque, além de arranhar a imagem da empresa, arranha a imagem do país também. Aí o que aconteceu?
Ele estava catalogando, me vem o Ministério Público de novo e fala assim, não, vocês não podem fazer isso, tem que fazer isso a uma entidade independente. Aí trouxeram a tal de Caritas, né, que é uma fundação ligada à Igreja Católica. Aí começou, aí pediu um certo valor lá, não sei se foi 2 milhões, eles deram, depois pediu mais 1 milhão, eles deram, e agora pediram mais um tanto lá, não sei, acho que 10, 15 milhões de reais, e que a empresa está se recusando a dar, e aí agora o pessoal perdeu a confiança nessa Caritas. Então, ou seja, você veja bem, aí eu falei para ele, olha, vocês estão sendo vítima das forças do mal, porque houve uma destruição total do meio ambiente, né? Um prejuízo ambiental extraordinariamente grande, e essas forças do mal agora estão se rebelando e não deixam as coisas se resolverem. Então, esse mesmo paralelo eu vou traçar para o taxista aqui agora, a situação do táxi, que eu não estou vendo solução para a situação do táxi em Belo Horizonte especificamente. Por quê? Você veja bem, na segunda-feira agora, porque eu fui a São Paulo, estava marcada uma manifestação aí de uma pessoa que foi candidata a presidente do sindicato aí do Sincavi, ele perdeu a eleição, e essa pessoa que estaria liderando essa paralisação aí que foi marcada para segunda-feira. Ótimo, eu sou a favor da paralisação, porque se não houver uma pressão, não vai resolver, como no caso de Mariana, não vai resolver tão cedo, se é que vai resolver. Então, o que acontece? A manifestação foi pífia, né? Reuniram apenas lá cerca de 30 ou 40 carros, até onde eu sei. E aí, quando estava lá na porta da prefeitura, o presidente do sindicato estava lá dentro com o prefeito quer dizer, uma força de cá e uma força de lá, uma turma de lá, uma turma de cá. Então, isso faz acontecer o quê? É o descrédito da categoria. Então, ou seja, não há unanimidade. Existem lados distintos e lados opostos. Tem que haver uma harmonia e tem que juntar todo mundo em torno de uma ideia só. Se o sindicato não quer fazer manifestação, tudo bem, que se faça manifestação. Eu sou a favor de fazer a manifestação, mas tem que ter volume, Nós estamos falando de 7 ou 8 mil taxistas em Belo Horizonte. Se você não tiver pelo menos aí 20% disso, a 30% para você fazer manifestação, você não deveria nem fazer, porque cai no descrédito e não dá em nada. O prefeito não ia receber a turma de fora, porque se você não representa nenhuma categoria, você não é recebido pelo prefeito. O prefeito não vai receber, assim como eu não sou recebido pela imprensa, porque por isso que eu tenho o meu canal do YouTube aqui, porque a imprensa não me ouve, porque eu não represento nenhuma categoria. Então, eu não estou vendo solução, porque agora o que acontece? Tem a lei 10.900, não é isso? E agora os vereadores entraram no meio e disseram assim, não, quem decide isso não é o prefeito, quem decide isso é a Câmara, porque eu fui lá na audiência lá, veja bem, existem os vereadores de oposição e os vereadores de situação. Os vereadores da situação fizeram uma audiência pública na Comissão de Transportes. E eu acabei não participando dessa audiência. E quando eu fiquei sabendo da outra audiência, que era dos vereadores de oposição, que aí fizeram outra audiência na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Aí eu te pergunto, qual comissão que vale? A primeira ou a segunda? As duas vão se juntar? Qual que é o efeito jurídico da primeira e da segunda? O que vai ficar resolvido disso? Então, você tem, como no caso lá de Mariana e como no caso aqui, você tem uma série de atores com interesses distintos. Você tem vereadores, você tem a BH Trans, né? a Prefeitura de Belo Horizonte, aí você tem advogados, que aí o cara pode chegar lá, entrar com ação e bloquear como advogado. O advogado entrou com ação, com que interesse que ele entrou com essa ação? Ele está a serviço da Uber? Ele está a serviço dos aplicativos? Quer dizer, para que ele interpôs essa ação lá na justiça? Qual o interesse que ele tem de bloquear? Então, é tanta gente envolvida, tá certo? É tantos esses interesses distintos que não deixa a coisa caminhar. Por isso que eu defendo a paralisação total. Porque eu não estou vendo solução, eu não acho que vai ter solução. Porque o que acontece é que o Estado está corrupto, tá certo? E incompetente. Você tem um bando de vagabundos, um bando de corruptos, um bando de competentes e um bando de irresponsáveis. E todos não sabem nada. Vou dar um exemplo aqui. Até a nível federal, ninguém... Porque o que acontece? Vamos dizer aqui no caso específico da Uber. Ela é uma caixa preta. E você tem que abrir essa caixa preta. Então tem ali as questões trabalhistas, que são a relação da empresa com os funcionários. Você tem a questão fiscal, que é a relação da empresa com o pagamento de taxas, impostos e contribuições, seja lá o que for.
tá certo? E você tem a relação com os clientes. Então essa caixa preta, ela tem que ser dividida, ela tem que ser aberta e dividida lá em 2, 3, 4 partes. E ninguém fala em abrir essa caixa preta, porque como é que vocês fazem para tarifa dinâmica? Por exemplo, no Natal passado, eu vou dar um exemplo aqui, no Natal passado a tarifa chegou lá supostamente a 5.0, entre 18 horas e 24 horas. Então a BH Trans teria que chegar assim, abre aqui para nós, mostra aqui para nós como é que vocês chegaram a 5.0, como é que estava a proporção de carros na rua, com ligações lá no sistema, com solicitação de veículo, para poder confirmar que vocês deveriam cobrar 5.0 do cliente. Porque a Uber tá roubando, assaltando todo mundo aí, e ninguém sabe, ninguém toma providência. Ou seja, ninguém fala em abrir a caixa preta. Como é que você tá fazendo a dispensa dos motoristas? Como é que você faz a avaliação? Como é que é o sistema de avaliação? Eu tenho como conferir que realmente a nota dele é 4.0, 4.5 ou 4.9? Então, existe uma série de questões dentro, porque o que acontece? Os hackers lá da Uber estão já desde 2009, esse pessoal está trabalhando e vai dando upgrade no sistema. Esse sistema, ele tem que ser aberto, porque o Estado tem que intervir e falar assim, olha, aqui não tem caixa preta não, nós temos que saber o que vocês estão fazendo. Como é que vocês estão calculando o imposto? Vocês estão pagando imposto sobre o quê? Sobre quantas viagens? Quantas viagens foram? Como é que vocês vão demonstrar essa quantidade de viagens aqui para nós? Então, ninguém fala na caixa preta, ninguém fala. E se não abrir a caixa preta, não tem como falar em regulamentação. Não tem como, porque você vai regulamentar o quê? Você não vai regulamentar nada? Então, esses problemas aí de motorista que está sendo... Você desligou o motorista lá por quê? Qual foi a justificativa? Como é que se deu o desligamento dele? Ele é pai de família, ele está com um carro financiado lá, ele está com um carrinho na mão, e aí? Então, você veja bem, eu não estou vendo luz no fim do túnel, eu não estou vendo solução, tá, a curto prazo para isso. É esperar para ver. Muito obrigado.